Em meio aos desafios das periferias urbanas, onde a escola muitas vezes é o único espaço de proteção, afeto e pertencimento, nasce uma nova forma de lidar com os conflitos: as práticas restaurativas. É um projeto pesquisa-ação, ou seja, esse projeto tem conhecimento, tem teoria, mas tem compromisso com a transformação da realidade. Basicamente, com os colégios do nosso estado, nós começamos com um projeto em 2021, 2022, que é o Pesquisação nas Escolas, que é uma parceria do Tribunal de Justiça com o PPGDH da PUC e também a Secretaria de Educação. A gente recebeu um convite, através da Universidade PUC, do professor César Bueno, foi lá, conversou com a gente, explicou como é que seria todo o procedimento, todo o processo, fez essa proposta bem interessante de levar essa mensagem da justiça restaurativa, ou seja, fazer uma arte da escutatória, ouvir esses estudantes, o que passa, na vida dele, no cotidiano dele, familiar e escolar também. Mais do que resolver problemas, elas propõem uma escuta profunda, o diálogo como ferramenta de transformação e o reconhecimento da dor como ponto de partida para o cuidado coletivo. Em regiões marcadas pela violência, exclusão e desigualdade, o cotidiano das escolas públicas exige coragem. Coragem para seguir ensinando, mesmo quando tudo ao redor parece ameaçar o processo educativo. E é nesse cenário que diretores, professores e estudantes se reinventam todos os dias. Inspirado em experiências de justiça restaurativa aplicadas ao sistema penal, o projeto encontrou na escola um solo fértil para semear o diálogo e a corresponsabilidade. São 12 escolas conveniadas no Pesquisação, com essa parceria, e que nessas escolas a PUC, a Secretaria de Educação e o TJ apresentam projetos. Esse projeto ele, é originário de algumas iniciativas importantes. Primeiro, a importância do Núcleo de Direitos Humanos da PUC Paraná. Segundo, do Programa de Mestrado e Doutorado em Direitos Humanos e Políticas Públicas, da qual eu sou professor e pesquisador. E terceiro, da forma metodológica como a gente vem encaminhando e pensando um pouco o que é fazer ciência, com o rigor da ciência, com visão de mundo, com conceitos, com métodos, com técnicas, mas ao mesmo tempo oferecer uma perspectiva transformadora da realidade. Foi nesse sentido que a gente pensou em estabelecer uma ponte, uma conexão entre a teoria, direitos humanos, políticas públicas e justiça restaurativa nas escolas. Primeiro, é entendermos o que esses adolescentes de 14 a 17 anos pensam sobre alguns temas que a gente imputa muito importante na sociedade. O que é projeto de vida, o que esses adolescentes querem ou não querem ser na vida, seja do ponto de vista da cidadania, seja do ponto de vista da sua realização profissional. Segundo, o que esses adolescentes pensam sobre violência, entender na cabeça desse adolescente o que ele pensa sobre violência, o que esse adolescente pensa sobre direitos humanos e o que esse adolescente pensa sobre justiça. Se ele pudesse resolver um problema que não fosse utilizando o desejo de morte, violência física, o que ele faria? Para a gente pensar aí, por último, na potencialidade da justiça restaurativa nas escolas. O que é importante quando a gente trata de aplicar alguma prática restaurativa, é importante conhecer a realidade, o contexto social em que está inserido os nossos alunos, principalmente numa escola pública, que tem todo um contexto social que precisa ser diagnosticado. Então, quando nós passamos a colocar as práticas restaurativas, apresentar ela para os colégios, foi importante também que a gente tivesse acesso aos alunos, tivesse acesso aos pais e aos próprios colaboradores, professores, para que a gente pudesse entender a realidade da escola. Uma das inovações que a gente imputa de grande importância, não só do ponto de vista teórico, mas do ponto de vista social também, é a metodologia. E o conceito que vem aí é pesquisação nas escolas. Pesquisa por quê? A gente quer ressignificar algumas categorias, como violência, direitos humanos, justiça restaurativa. Isso do ponto de vista teórico. Mas a gente quer ir além disso. A gente quer entender e trazer outros provedores de significados que não sejam exatamente aqueles que estão na universidade. Ou seja, o que esses adolescentes
a direção do colégio, os professores e, no limite, as famílias pensam sobre violência, direitos humanos e formas, né, não violentas de solução de conflitos. Para essa finalidade, o conceito de pesquisação. Então, na pesquisa teórica, a gente utiliza conceitos, categorias e autores, e na ação a gente quer ir até o chão da escola, a gente vai até o chão da escola para pensar, né, dialogar com esses adolescentes, com os professores, com a comunidade escolar, com a direção da escola e com as famílias. Por isso, né, a gente quer, é muito importante, de fato, né, essa questão, porque a gente quer saber e dar importância ao que aquelas pessoas estão dizendo sobre essas categorias. Como fazer com que essas informações, essas metodologias que foram usadas possam ser também amplificadas dentro da própria estrutura da educação. Então, foi importante também a comunicação. Então, passamos a ter um blog, a desenvolver junto aos alunos de jornalismo, alunos de relações públicas, a fazer coletas de informação, fotografar, registrar os momentos para que esses dados pudessem também ser disseminados e ter mais visibilidade. Com essa visibilidade, isso também sensibiliza órgãos públicos, sensibiliza a comunidade acadêmica, sensibiliza o próprio colégio que se percebe participante de um projeto maior, que é um projeto de melhoria das relações humanas, de redução de conflitos, da escuta ativa. Então, todas essas práticas, a gente disseminar através de vários meios, ou pelo Instagram, ou pelo blog, ou pelo site, ou por um material impresso, ou por um manual, ou por um flyer, faz com que esse compilado de possibilidades de divulgação traga um outro resultado mais significativo. É por isso que a gente utiliza e valoriza muito o conceito de pesquisação em autores, né, que no Brasil todo trabalham nessa perspectiva. Uma pedagogia da autonomia de Paulo Freire também entra nessa perspectiva. Uma concepção muito mais ampla de direitos humanos. O que eu quero dizer? Esse projeto também é inovador, porque quando a gente vai discutir, né, violência e violação de direitos humanos, a gente vai ampliar uma compreensão e uma participação cognitiva, né, da comunidade escolar. O que são os direitos humanos, né? Os direitos civis, os direitos políticos, os direitos econômicos, os direitos sociais e os direitos culturais. Por quê? Porque muitas das violações que acontecem na escola, acontecem na família ou no território, elas podem estar simbolizando antes uma violação dos direitos humanos. Tive a oportunidade de engajar o corpo do Núcleo de Educação em 2013, como técnica pedagógica da disciplina de Química, trabalhando com professores de Química do município, nosso município. Mas também, né, tive o privilégio, o presente, de atribuir às minhas funções a demanda de enfrentamento às violências, né? E a partir desse momento, eu comecei a estudar, comecei a fazer formações, né, entender um pouquinho mais desse mundo que envolve direitos humanos. Então, eu nunca me esqueço, o primeiro curso que eu fiz de direitos humanos, porque a gente sai como professor para o núcleo, né, mas a gente acaba agregando novas formações nesse meio do caminho. E das primeiras formações que eu tive foi justamente assim, direitos humanos para quem? Né? Então, nesse curso eu consegui visualizar muito além do que a gente acha, entende no senso comum que é direitos humanos. O que antes era visto como indisciplina, agora é compreendido como expressão de um sofrimento que precisa ser acolhido. As práticas restaurativas nas escolas envolvem rodas de conversa, círculos de escuta, acordos coletivos e mediações de conflitos. Cada ação é uma oportunidade de reconhecer o outro, assumir responsabilidades e reconstruir laços. Nós temos vários desafios, porque nós estamos numa região periférica da cidade de Curitiba. Então nós temos desde violência doméstica, tem violência institucional, né? Então tem vários tipos de violência. E nós temos, né, uma parceria com a PUC, juntamente com o TJ. Quem levou essa parceria primeiramente foi o professor César, né, juntamente com alunos de psicologia, levou essa parceria até a escola para que a gente pudesse resolver esses conflitos. Por que você tinha um estudante que cometia algum ato infracional ou um ato indisciplinar,
e era aplicado a ele ali uma punição. E a gente entende, naquele momento, como gestão, a gente entendia que esse não era o encaminhamento mais adequado, se tratando de uma instituição de ensino. E as práticas restaurativas vieram para poder nos ajudar a entender melhor e aprofundar isso. Como que a gente poderia tratar dessas questões numa outra perspectiva? Então, quando eu assumi o Colégio Guilherme Maranhão, já por ser morador do bairro, nós sabemos a questão da violência, essa questão da evasão do colégio, que sabemos que seria um grande desafio. Essa preocupação ela já havia com uma equipe diretiva, com uma equipe pedagógica, toda essa preocupação. Mas através de um trabalho, né, de uma sala específica, uma sala que, através de uma sugestão da nossa funcionária Grazi, nós conseguimos implantar esse acolhimento mais de perto. Então, a nossa sala de acolhimento surgiu de um projeto que teve do TJ em conjunto com a PUC na escola, e eu fiz esse curso junto com os meus colegas na escola, e eles pediram, no final do curso, a gente tinha que montar um projeto. Então nós passamos a perceber qual a dificuldade que o aluno tem, qual que é o seu contexto ali familiar, né, todo social, se ele tinha alguma dificuldade até mesmo de alimentação, ou a questão de uniforme que nós compramos junto, em parceria com um grupo, uma ação social, para atender essas necessidades. Quando essas dificuldades chegam até a minha pessoa, eu faço um encaminhamento para que isso seja resolvido e esse aluno seja acolhido. A escola ela estava num contexto, 2 anos atrás, estava num contexto assim, de muito tumultuado, muita turbulência, a gente estava enfrentando muitos problemas de brigas, de confusão. Foi aquele período imediato pós-pandemia, e que a gente estava tendo assim, uma dificuldade muito grande de ajudar esse adolescente a voltar ao convívio social. Então hoje nós lidamos com a evasão, principalmente no ensino noturno, com acolhimento. Então todos os dias nós oferecemos um lanche especial para eles. São alunos trabalhadores, o pessoal da noite, então a gente oferece uma janta para eles todos os dias. Então, assim, é uma forma de acolher eles. E nós, equipe, funcionários, professores, direção, jantamos com eles no refeitório. Então, a forma de dizer para eles assim, ó, nós estamos aqui com vocês. Vocês estão cansados? Nós também trabalhamos o dia todo e estamos aqui para estar com vocês, dar esse apoio. E, principalmente, eu digo para eles, eu só tenho 6 salas à noite, e eu passo de sala em sala, no mínimo uma vez por semana, para estar conversando com eles, falando da questão da frequência, falando da questão das avaliações, de estar estudando. E eu sou um exemplo de estudante de escola pública, do noturno, e estou aqui, fiz faculdade aqui na PUC, me formei em matemática, licenciatura aqui na PUC mesmo, e eu digo para eles, não tem o maior exemplo para vocês do que o diretor que estudou o período da noite, o ensino médio todo, fez uma faculdade e hoje está aqui ocupando o cargo de diretor da escola. A escuta ela acontece espontaneamente. Então, geralmente, a equipe pedagógica toma o primeiro contato. Né? Quando ela toma ciência do que está acontecendo, ela vai verificar qual vai ser o encaminhamento. Se é a equipe diretiva, se vai encaminhar para o órgão de saúde, quando necessário, né? Ou para uma autoridade também policial. Por serem carentes, assim, quando a gente se aproxima deles, eles tomam a gente como família. Então, eles contam tudo pra gente, o que eles fazem, o que vão fazer, o que deu certo, o que não deu, né? E eles acabam se apegando, assim, com a gente para se abrir, né? Para falar sobre eles, sobre os problemas deles, sobre até as conquistas deles, né? E vira que se transforma basicamente numa família. Eles sabem quando a gente está bem, a gente sabe quando eles não estão. Então, assim, é uma coisa que eu gosto muito do que eu faço, porque a gente participa realmente da vida deles. A mudança mais notável foi a partir do momento, em uma parceria PUC com o TJ, que eles foram até a escola. Foram vários estudantes da PUC, foram também o pessoal do TJ, com o juiz de paz do TJ, fez uma fala com todos os estudantes dentro da quadra da escola, falou dos tipos de violência, né, como são abordados, como são resolvidos. E nós tivemos, assim, uma diminuição no índice de violência dentro da escola. O que motivou a escola, como eu disse anteriormente, a gente é de uma escola de um bairro periférico, então motivou que quando o professor César levou o projeto para nós, então o projeto em si coube certinho na escola, porque como região periférica temos vários tipos de violência.
E essas práticas restaurativas veio a calhar para que a gente pudesse resolver esse tipo de conflito. Então, eu tinha um estudante na escola, quase todos os professores que estavam naquela turma reclamavam do comportamento desse estudante. E a partir do momento que o professor César levou para nós os dados daquela turma, com relação aos formulários que eles responderam, nós percebemos que os professores começaram a olhar diferente para aqueles estudantes e principalmente para esses que tinham muita reclamação, porque a resposta do formulário trouxe ali dados que muitas vezes os professores não conhecem, que os professores conhecem o estudante dentro das quatro paredes, dentro de sala de aula, mas o que ele passa lá fora, muitas vezes a gente não sabe. Então, naquele formulário, ele conseguiu externar o que ele estava passando lá fora, né, o que eles estavam passando, e a mudança de comportamento dos professores com aquela turma e daquela turma com os professores, houve uma mudança muito grande. Até porque os professores começaram a readaptar o trabalho deles dentro daquela turma, dar significância para o trabalho que eles fazem dentro de sala de aula. O primeiro obstáculo foi nós levarmos uma parceria nova para dentro da escola, que era a PUC Paraná e o TJ Paraná dentro da escola, que professores, funcionários foram o primeiro obstáculo, achando que era um modelo de fiscalização em cima do trabalho deles. Depois, o outro obstáculo foi a gente tentar convencer os estudantes que aquele projeto era bom para que a gente pudesse resolver os conflitos dentro da escola. A partir do momento que teve a fala dos professores da PUC, estudantes e o pessoal do TJ Paraná, houve uma reviravolta no projeto. Os alunos se conscientizaram que o projeto era bom para a escola e os professores e funcionários também. Tanto que depois a gente teve assim, nas redes sociais da escola também, eu acabei esquecendo de comentar, a gente colocou várias fotos, reportagens sobre isso. A gente tem um jornal interno do Colégio Teobaldo, então assim, que distribui para a comunidade também, e foi colocado essa matéria lá e os pais, a comunidade escolar valorizou muito esse trabalho. Nós temos uma escola com 1.500 estudantes, então assim, os conflitos são quase que normais. Não tem como você ter uma escola com 1.500 estudantes e dizer que não tem conflito. Temos sim. Nós temos hoje algumas metodologias de trabalho. Temos a escutativa, que eu tenho 2 pedagogas que fazem esse trabalho de escutativa. Também participaram fortemente desse projeto com o PUC e TJ Paraná. Nós temos também um acolhimento diferenciado para todo estudante que quando ele é em disciplina, em alguma situação de conflito, nós sentamos com eles, nós diretores, estou dizendo, lá eu e mais 2 diretores auxiliares, nós sentamos e entendemos o porquê aconteceu aquele conflito. Não é já chegar gritando com o estudante, é chegar no pontapé, como dizem. Então a gente chega no diálogo, com a educação, a gente quer entender o que houve aquele conflito. E eu vou dizer para você que hoje, eu posso dizer que lá no Colégio Teobaldo, eu não uso o serviço da patrulha escolar. Esse ano não usei nenhuma vez, porque eu não tenho conflito dentro da escola. Sabe assim, o acolhimento, depois de práticas restaurativas dentro da escola, que a gente aprendeu como acolher o estudante, isso faz toda a diferença. Com o tempo, os efeitos se tornam visíveis. Mais diálogo, menos violência. Relações antes marcadas pelo medo se transformam em conexões mais empáticas e seguras. A parceria com o Tribunal de Justiça do Paraná fortalece a legitimidade e a continuidade do projeto. Quando educação e justiça caminham juntas, a transformação ganha força institucional e comunitária. Escutar é o primeiro passo para transformar. Nas escolas públicas de Curitiba, essa escuta vem ganhando forma, cor e voz. Uma cultura de paz está sendo construída, um círculo por vez. Então, o projeto das práticas restaurativas, das mediações de conflito, que a PUC traz em parceria com o TJ, nos auxiliou muito mesmo
por questões que nós não tínhamos braços para alcançar, né? Porque nós temos em torno de uma média de 114 mil estudantes nessas nossas 153 escolas. E cada escola com as suas características, com os seus, digamos assim, com a sua diversidade cultural, né, da região, do território em que elas estão. Eu não tinha noção do que eu poderia aprender com esse projeto das escolas conectadas, as escolas com a parceria com a PUC. E teve uma convergência de ideias bem interessantes, né? E no meu caso, uma habilidade que eu pude perceber e estou exercitando isso é a questão da mediação de conflitos. Como a gente tem bastante diversidade cultural na escola, né? Então tem vários interesses. Então esses interesses geralmente acabam indo para a sala de direção. Então a gente tem que sentar, verificar o que está acontecendo, montar esse quebra-cabeça, né? E tentar encontrar a melhor solução possível. Se não for essa solução, a melhor alternativa possível que possa acomodar ambas as partes. Olha, eu vejo que esse projeto poderia ser ampliado para mais escolas. No começo, salvo engano, foram 3 escolas que começaram a participar. Fomos nós do Sítio Cercado, uma do SIC, a outra eu não vou me lembrar de outra. E assim, a mantenedora não consegue dar o suporte necessário para nós, principalmente depois da pandemia, alunos com depressão, crise de ansiedade, aluno que se corta e tal. Então assim, a mantenedora até tem uma equipe de psicólogos que atende as escolas de Curitiba, mas é uma equipe pequena para 153 escolas. Então a gente precisa desse apoio e desse suporte dessas parcerias. Olha, pessoal, se vocês puderem, tiverem a oportunidade, agarrem com as 2 mãos. Eu sei que vão enfrentar resistência no começo, assim como eu enfrentei. Não foi fácil, sabe? É um trabalho árduo você convencer as pessoas que está chegando um novo projeto para a escola e que você vai trazer um projeto que vai dar certo na escola. Muitas vezes você está com a equipe lá consolidada, já antiga na escola, e eles têm uma resistência sobre novos projetos. Mas não desanime, traga o projeto para a escola, que eu tenho certeza que dará certo. Em caminho da prosperidade, de um futuro melhor, fazer com que eles acreditem no seu potencial. A frequência dos nossos estudantes nessa escola aumentou, o abandono escolar diminuiu. Eu achava que era só uma conversa, que eu estava ali como inspetora de escola e eu só estava ajudando alguém. Mas depois que eu fiz esse curso, depois que teve a abertura da sala, eu entendi que era maior, né? Que era bem maior do que nem eu imaginava, né? Que fazia muita diferença para eles. Porque quando alguém é ouvido, o conflito se torna oportunidade. E a escola, finalmente, vira território de cuidado, justiça e esperança.